Olá, vamos dar início ao nosso projeto. Nós vamos começar pegando os 3 pedaços de tecido que já estão cortados para vocês no kit, no tamanho de 33 por 26 aproximadamente. Pode ser que um esteja um tiquinho a mais ou menor que o outro. Como vocês veem aqui, eu tenho o de baixo um pouquinho a mais que os 2 de cima. Não tem problema se eles estiverem muito próximos, mais ou menos do tamanho. Se tiver muito diferente, aí vocês cortem, mas aqui a gente já está mandando para vocês no tamanho correto que vocês têm que receber. Então, se vocês forem fazer outro, já sabem que é 33 por 26 centímetros para montar esse, que é um valor aproximado, pode estar alguns centímetros a mais ou a menos próximo a esse valor. E aqui eu tenho um em cima do outro, isso é um tecido de algodão, 100% de algodão, chamado Lonita, que a gente usa muito para fazer aquelas sacolas, as pessoas usam muito para fazer sacolas, porque ele é resistente. A Lonita tem 3 tipos de gramatura, a leve, a média e a grossa, essa é a média, caso vocês queiram comprar para fazer outro projeto desse na casa de vocês. Então, a gente vai usar assim, um em cima do outro, e dentro de cada um deles, né, porque eles vão ser as páginas do nosso álbum, nós vamos usar 2 folhas, dentre algumas que vocês receberam para fazer esse projeto. Essas 2 folhas eu já até cortei do tamanho, no caso a gente vai cortar, ela vai ter a dimensão do papel, que é 30,5, e na altura dessas folhas, vocês vão cortar a 26 centímetros, que é a nossa altura do álbum. Eu até deixei aqui para vocês verem, essas folhas é a folha que tem o nome de My Name e Unexpected. Unexpected é o nome da coleção que a gente está usando, então esse papel tem o mesmo nome da coleção. O outro é o My Name, então é a folha 1, sheet number 1 e sheet number 2. Tá aqui escrito, sheet número 2, sheet número 1, quer dizer, folha número 1, folha número 2. Exatamente essas 2 folhas eu já cortei aqui, ó, ela é um pouquinho maior, né, aqui, tá, já cortei e pronto, já tenho 2 folhas no tamanho. Depois que eu cortei, o que a gente vai fazer? A gente vai vincar no meio. Como ela tem 12 polegadas, em centímetros não fica o tamanho exato. Se vocês tiverem régua para polegada ou refiladora que corta polegada, vocês vocês marquem, vinquem em 6 polegadas, que vai dar o meio. Ou então, se vocês não tiverem, faz assim, dobra com cuidadinho e vai vincando. Melhor se você tiver material ou vincar com a régua de aço e o boleador, tá bom? Quem não tem, só tem em centímetros, seja régua ou uma refiladora, né, vocês podem fazer aproximadamente 13,2, que 13,2 vai dar mais ou menos aproximadamente, né, 13,2 mais 13,2, 13,5, que é metade do papel, ok? Então, você tem que marcar os 2, vincar os 2 no meio, tá? Vincando, você vai dobrar. E eu estou dobrando assim, mas vocês podem dobrar assim, e usar o lado que vocês quiserem. Eu vou mostrar para vocês como eu vou usar, mas vocês podem variar a dobra. Elas vão virar folhas do nosso papel. Só para vocês entenderem já a estrutura, eu vou pegar então uma dos meus tecidos. É bom vocês passarem a ferro antes, eu já passei a ferro esse. Aí vocês vão pegar uma das folhas que vocês vão, né, decidir se querem desse lado ou desse. Eu acho que eu vou deixar desse lado aqui azul e vai abrir aqui, ok? Depois você vai pegar outra folha, folha, ainda não é uma folha, né? Vai virar folha do nosso álbum. Outro tecido, outro pedaço de tecido já cortado e vai colocar aqui em cima. Depois você vai pegar a segunda folha de papel, descreve um pouco dessa coleção que você cortou e vai colocar aqui em cima também, sempre escolhendo, né, o lado que você quer que fique para cima ou para baixo. Pode ser igual ao meu, pode ser diferente. Por último, o terceiro pedaço de tecido, tá? Que você vai colocar aqui. E todos esses tecidos também, importante dizer, que eu quase esqueci, ele tem que estar vincado no meio. Então, você não só vai dobrar o papel, como você também vai vincar, vai dobrar o seu tecido. Você pode dobrar até com ferro quando você for passar. Você tá lá passando a ferro, tudo, e já aproveita, ela passa e já, né, é só botar ele, ajeitar no meio e já vinca ele.
é uma maneira fácil de você, de repente, já vincar o seu tecido no meio. Então, aqui, ó, a gente, só para vocês entenderem, a gente vai ter aqui mais ou menos a estrutura do nosso álbum vai ser esse. Aí eu vou ter a primeira página, a segunda página, ó, tá vendo? A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. Só que eu ainda vou aumentar um pouquinho mais de página. A gente vai ter, na verdade, 12. Aquele papel muito bonito que vocês receberam, que também é da Bestúdio. A Bestúdio tem coleções belíssimas de papel, o que a gente chama de vellum em inglês, né? Papel vegetal ou papel manteiga. Alguns chamam de papel manteiga. Para mim, um papel vegetal, ele é impresso, tem impresso colorido, tem impresso preto e branco. Eu escolhi esse daqui, que é preto e branco, devido a algumas flores, eu achar que tem alguma semelhança com as flores que a gente vai usar no nosso projeto, né? Não na cor, mas mais ou menos no desenho. Então, a gente vai cortar, esse daqui eu não cortei, foi o único que eu não cortei, deixei para cortar junto com vocês. Aí a gente vai pegar ou uma régua ou uma refiladora, no caso eu tenho aqui uma refiladora ou guilhotina. Guilhotina é quando é maior, quando ela é assim, menor, né? A gente costuma chamar de refiladora. A guilhotina costuma ser mais pesada, mas não tem problema se vocês chamarem com um nome diferente. Então, no meu caso aqui, eu vou posicionar aqui 26 e vou cortar 26 centímetros. Cada refiladora, às vezes, tem sistema diferente. A minha marca aqui, ó, tá? Ó, aqui ela marca os centímetros e aqui corta. Elas são parecidas, quase todas, tá? Quem não tiver, vai fazer com a régua de aço. E tem aqui, eu já ensinei isso, tem aqui também, né? Normalmente as bases de scrapbook, elas têm os quadradinhos. A minha já tá super usada, tá velha, já tá suja de tanto usar, mas ela tem os quadrados. Vocês podem ou usar o lápis, a régua, marcar com lápis 26 centímetros para saber onde é, passa a régua, coloca a régua de aço, porque aquela régua de plástico, né? Se você ficar usando com estilete, ela come o estilete, então põe a régua de aço e passa o estilete e corta, tá? Como a gente corta papel de scrapbook. Então, ó, eu tenho aqui a minha 6ª folha, ok? Ela vai vir aqui. E depois, quando isso tudo tiver já prontinho, a gente vai costurar aqui no meio. Esse álbum vai ser costurado, a gente tá trabalhando com tecido e com papel, então, e papel vegetal. A gente está fazendo uma gama de possibilidades diferentes. Então, a gente vai costurar, ele vai ficar aqui, mas antes a gente vai trabalhar todas essas páginas. Mas quando a gente fizer, a gente vai costurar. Quem tiver máquina, vem aqui com a máquina e costura no meio. Quem não tiver máquina, vai ser feliz igual. Vai pegar uma régua, uma agulha e vai costurar pacientemente. Gente, olha, uma coisa que é importante já vocês verem. O tecido, olha o acabamento do tecido, ele tá do jeito que desfiando, olha, não é perfeito o corte, é um álbum assim bem aconchegante, mas é um álbum com muitas técnicas de mix media. A gente poderia até dizer que é um álbum de scrapbook, porque tem papel de scrapbook, mas a gente também poderia chamar que é um álbum de mix media, porque a gente vai empregar muitas técnicas de mix media. Então, esse álbum é essa coisa assim despretensiosa. A gente vai usar ainda folha eu vou dizer, livro antigo que eu encontrei no sebo. Eu fui buscar no sebo um livro antigo para a gente poder usar essas folhas para dar um toque diferente, também para ensinar coisas diferentes para vocês. Então, a gente vai fazer uma linguagem bem diferente. Então, é para deixar mesmo ó, a franjinha saindo. Se o corte não estiver perfeito, claro, não vai ter um buraco aqui. Mas se o corte não estiver exato, a ideia é essa mesmo, é ele ser assim, um tanto quanto desconstruído. Então, se quando a gente for costurar com a mão ou com a máquina, a sua costura aqui não ficar perfeita, você não fique chateado. Porque esse álbum não tem essa simetria que peça que a gente faça a perfeição. Alguns álbuns sim, esse não. Então, esse não é para ficar horroroso, não é para ficar mal feito. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo para vocês que ele assim, tá desfiadinho, tá tortinho. A ideia é essa, sem esse acabamento. Esse é o charme desse álbum, é essa a proposta, fazer ele assim.
tá? Ó, se desfiar, vocês podem até tirar uns fios, fica bonitinho ele desfiando assim no finalzinho, tá? Claro que tem uma hora que para de desfiar, você não vai ficar desfiando a vida inteira. Se ele continuar desfiando, você vai pegar a tesoura e vai tirar o fio. Mas fica bonitinho, sabe? Desfiadinho no ladinho, pelo menos uma parte, claro, né? Depois, chega de desfiar, pega a tesoura, né, e corta os fiozinhos ou arranca os fiozinhos e pronto, assim você já tem o seu acabamento, tá? Como eu vou saber, então, quando ele tá no meio? Vocês vão marcar, vocês vão fazer o meio todo, vão marcar, né, vão posicionar todas as páginas aqui bem, para vocês fazerem aqui a costura. E aí, ou colocar na máquina, ou fazer ela com a mão. Se você estiver fazendo à mão, ou mesmo a máquina, não esqueçam também de vincar. Esse daqui você não precisa de um boleador, né? Nem ter algum... Existem algumas bases vincadoras, você não precisa, porque o papel vegetal, ele é tão fácil de manusear, que é só você dobrar a folha no meio, tá? Que você já tem o vinco dela. Então, você já sabe qual é o meio, aí você apoia lá no meio e vem, já sabe onde está a marcação para você passar toda a sua costura. A sua costura você vai passar aqui. Então, seja de um jeito ou do outro, já está preparadinho. Só que antes da gente costurar, da gente prender todas as páginas do nosso álbum, nós vamos fazer algumas intervenções nele. Nós vamos jogar alguns géis, na verdade a gente vai usar o wax, a gente vai fazer algumas brincadeiras nele que é para dar um dinamismo. E de preferência, parte dessas alegorias, dessa decoração que nós vamos fazer antes de fazermos a costura. A costura vai ser mais para o final. Então agora vamos aos pouquinhos, né, desfazer essa estrutura que foi para vocês entenderem. Vamos pegar primeiro o tecido que será a nossa capa, tá? Ó, ele é igual dos dois lados, ele tá branquinho. E vamos usá-lo. E a gente vai começar usando ele, eu vou virar porque eu quero esse lado aqui pra frente, mas apesar que tanto faz, porque ele, né, tá branquinho, ainda não tá usado em nenhum dos dois lugares, então tanto faz frente e verso. Mas digamos assim, eu virei só para vocês entenderem que aqui vai ser então a minha capa, a capa do álbum. Nós vamos precisar de um stencil, o stencil que vocês quiserem. Eu escolhi esse stencil da própria B Studio, já que o material é da B Studio, que esse stencil é muito bonito. E nós vamos usar, eu entreguei para vocês no kit, o wax, tá? Que é a cera. Eu tô usando essa cera da Finnabair, olha só que linda, porque esse tom é muito parecido com as flores que a gente vai usar no nosso projeto. Então, vocês vão tirar aí do saquinho que eu mandei para vocês, tá? Vão colocar no recipiente, deixa eu mostrar para vocês aqui o meu, assim, ó. Ai, acho que minha filha já andou brincando aqui. Ó, vamos botar no recipiente assim, pode ser esses isopores, sabe, que a gente usa para, como é que eu vou dizer, que vem às vezes alimento, desde que ele esteja limpinho, claro, e seco, tá? Ou uma bandejinha, ou onde vocês quiserem espalhar tinta. Vocês vão colocar ele aqui dentro, vão pegar um pincel pitoar, é muito importante que seja um pincel pitoar, se não tiver, corta um pedacinho daquela Scotch-Brite, tá, pra usar. Aí vai vir aqui, ó, que é importante que seja tipo, você vai dar uma espalhadinha nele, para ele não ficar forte demais, né, senão ele pega demais. Vai posicionar o seu stencil da maneira que você quiser. Esse meu é bem simétrico, porque os desenhos têm as partes iguais, então tanto faz eu botar assim. Você pode fazer todo ele, cobrir toda a sua área, né, com esse desenho, ou você pode escolher áreas para colocar, né, para fazer o desenho. Onde você bater a tinta é onde vai sair o desenho dele. Lembrando que daqui para baixo, né, mais ou menos, um pouco menos da metade para baixo da nossa capa do nosso álbum, vai ter uma lese, vai ter algumas flores, vai ter algumas coisas. Então, vai aparecer mais a parte de cima do nosso álbum, mas eu também vou fazer uma brincadeira aqui. E eu gosto mais quando a gente não faz ele 100% certinho, então eu vou fazer assim parte. Eu vou fazer uma parte, vou tirar, depois vou fazer uma parte do outro lado e vou fazendo mais ou menos como eu acho que deve preencher. Vocês podem, como eu falei, fazer igual ou fazer diferente, mas é uma delícia fazer isso daqui, então vamos começar.
mistério, você tem que bater a tinta aqui. O tecido está cru, não foi preparado com gel, com gesso transparente, com nada, porque não precisa. Eu quero que a minha wax, a minha cera, pegue perfeitamente aqui. Essa wax é uma wax da linha da Fina Bear, da Prima Marketing, como eu mostrei para vocês. E agora, o que eu tô fazendo? O meu stencil, ele é menor que a extensão do meu tecido. Então, eu vou, olha, encaixo exatamente aqui o desenho nele, tá? Até o final, ó. Encaixo aqui o desenho para eu poder continuar a bater a minha tinta, colocar meu wax e fazer o meu desenho nele. Terminei, adorei, eu achei que ficou uau, mas vocês podem, se vocês quiserem, fazer inclusive ele todo, podem continuar, como eu falei, é só ó, procurar o desenho com o stencil de vocês, tá? Se vocês usarem um stencil que ele não for simétrico, aí vocês têm que se adaptar a ele para ver aonde é possível colocar, tá bom? Mas se for um stencil, né, que tem um desenho simétrico, dá para você ir andando com ele. Senão, você vai ficar um pouco mais limitado no desenho, mas sempre é possível fazer, tá? Stencil é sempre bom a gente ter, quem gosta de trabalhar, pelo menos mais de um em casa. Então, ó, eu gostei do resultado. Se eu não quisesse mais, eu continuaria ainda aqui para baixo. Mas aqui para baixo, como eu falei, a gente vai fazer umas alegorias, eu vou deixar ele assim. Ele não tá todo perfeito, de propósito. Alguns lugares eu bati mais forte, outros um pouco mais leves a mão. Outros ficou bem manchado e eu gostei do resultado assim. Ao terminar essa parte, nós vamos deixar esse pedaço de tecido de lado, vamos pegar outro pedaço de tecido e vamos repetir o processo em toda a área desse recorte.
vocês como limpar o nosso stencil. Vocês podem colocar um papel, uma folha de papel A4, ou até uma folha, um cardstock branco de scrapbook ou de uma cor clara, porque esse resíduo aqui ainda faz uma brincadeira, ainda dá até para fazer um trabalho. À medida que eu vou tirando, como eu vou tirando com esse meu lencinho umedecido, à medida que eu vou andando de um lado para o outro, ele acaba aqui com o seu excesso, ele acaba fazendo o desenho do próprio stencil e levando para a minha superfície. Se vocês não botarem papel embaixo, estiverem fazendo com a limpeza nessas bases impermeáveis, esse excesso vai ficar na base e depois você passa esse paninho. Tá? De novo também na base. Se você fizer na sua mesa, passa o pano na mesa, porque algum excesso ele vai levar para a mesa. Bom, eu vou só mostrar para vocês como é, mas é assim, ó, inclusive os dedos da mão vocês também podem limpar, tá? Com isso, o dedo da mão depois, você pode tirar o excesso, depois você lava as suas mãos, sai tudo. O pincel idem, você também pode vir aqui, tá? Tirar todo o excesso dele com esse lenço umedecido e depois você passa, lava ele normalmente, água corrente, tá bom? Ó, só para mostrar para vocês, olha só. Então, se eu tivesse aqui um papel de scrapbook, eu poderia ter aproveitado esse resíduo de cera que aqui fica para colocar aqui.